Estudantes fazem fila em todo o país em busca do FIES e governo quer mudar as regras para o financiamento universitário. Tá sobrando espaço. Em São Paulo, donos de animais agora podem levar os mascotes nos ônibus municipais. Em depoimento à CPI da Petrobras, presidente da Câmara dos Deputados chama de piada a acusação contra ele. Policial civil agride estudante em porta de escola e diz que defendia a filha. As mal-humoradas que me desculpem. Pesquisa aponta que mulher ideal é a que ri das piadas dos homens. Será? NASA capta a explosão solar que pode prejudicar as comunicações e o uso de GPS na Terra. Na hora do esporte, os gols do Campeonato Paulista. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estudantes de todo o Brasil enfrentam problemas para se inscrever no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Sem conseguir fazer o cadastro na internet, os alunos até dormem em filas na porta de faculdades para tentar resolver a questão pessoalmente. Sem sucesso. Quase 2 milhões de estudantes precisam desse dinheiro para cursar as universidades particulares. O dia começou com filas enormes para os estudantes que precisam se cadastrar no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Eles passaram a noite na frente desta universidade na capital paulista. Eu estou esperando no site desde dezembro e sempre dá congestionado, nunca consigo. Se não conseguir acessar o site, você não consegue fazer o FIES. Então eles ficam esperando o site, nós ficamos esperando o site, né? As pessoas vão pegar a senha para ser atendida daqui a 5 dias, sabe? E tem gente que está com um prazo para estourar. A dificuldade para acessar a página do FIES na internet é o problema enfrentado pelos estudantes. Eles não conseguem concluir o cadastramento. Pelas regras atuais, o governo paga a mensalidade do aluno em faculdades particulares. O estudante tem 1 ano e meio depois da formatura para começar a pagar e não há limite de vagas. O número de estudantes financiados pelo FIES saltou de 76 mil em 2010 para 1.900.000 no ano passado. Com isso, os gastos do governo com o FIES no mesmo período aumentaram de R$1 bilhão para 14 bilhões. Valor pesado para quem enfrenta restrições orçamentárias. O Ministério da Educação já admite que o programa passará por reformulações e deverá ser criado um sistema unificado para o FIES, com vagas limitadas. Para esta educadora, a falta de planejamento do governo traz prejuízos, muitas vezes irreversíveis, para a formação dos estudantes brasileiros. Existem alternativas compatíveis com um planejamento que tem que ser feito com seriedade, com critério, com dados muito bem acurados, muito bem levantados, pesquisando os próprios sujeitos que terminaram o programa, quais as dificuldades que tiveram, os que estão entrando, né? Quer dizer, precisa de um conjunto de fatores e de variáveis para analisar para esse programa ir para frente. Olha, a FMU, que você viu na reportagem, divulgou uma nota afirmando que a instabilidade do sistema de cadastro do FIES na internet foi que provocou a ida dos alunos à porta da faculdade. E a instituição está distribuindo senhas para que os estudantes sejam atendidos nos próximos dias. Tá de assunto, olha só, hein? A partir de hoje passa a valer na cidade de São Paulo uma lei que autoriza o transporte de animais de pequeno porte nos ônibus municipais. Repórter Laís Duarte conta pra gente quais são as condições para transportar um bicho desse dentro dos ônibus. Fácil, né, Laís? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você também, Aldo. Boa tarde a todos. É isso mesmo, já foi publicado no Diário Oficial, começa a valer a partir de hoje, então não estranhe se você entrar no ônibus e der de cara com um cachorro ou um gato por lá. Vamos agora conferir os detalhes. A permissão vale apenas para os ônibus municipais. São aceitos animais pesando no máximo 10 quilos. Os animais devem ser transportados em gaiolas ou caixas apropriadas. O dono tem que ter o comprovante das vacinas do animal em mãos. E ele também paga a passagem, R$ 3,50, se a caixinha ocupar o tamanho de um assento. Atenção, transporte proibido nos horários de pico, entre 6 da manhã e 10 da manhã e das 4 às 7 da noite. São aceitos no máximo 2 animais por viagem. As empresas de ônibus que descumprirem pagam multa de R$ 1.000.
Olha, até agora só eram aceitos no transporte público os cães-guia acompanhando os deficientes visuais. Só que é preciso ter bom senso dos dois lados, né, Aldo? Tanto dos donos dos animais quanto dos outros passageiros que vão passar a encontrar esses bichinhos agora dentro dos ônibus. Com pois você. É, vamos ver no que vai dar isso aí. Obrigado, Laís, pelas informações. Mudar de assunto agora, a Receita Federal faz um plantão de dúvidas gratuito até o dia 30 de abril para o preenchimento da declaração do imposto de renda. A repórter Lilian Coelho tem as informações. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. As dúvidas são muitas, por isso o plantão foi criado e funciona das 7h30 da manhã até as 7 da noite. Para tirar dúvidas sobre o assunto, eu converso com o auditor fiscal Luiz Marcelo Turaza. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao preencher a declaração? Um dos erros mais frequentes é quando o titular da declaração não lança os rendimentos dos dependentes. Esses rendimentos dos dependentes devem ser necessariamente lançados na declaração. E quais são as dicas para quem preenche pela primeira vez? Ter toda a documentação pertinente em mãos para fazer a declaração de forma correta. E quem não preenche tem uma penalidade, não é? O contribuinte fica sujeito a uma multa por atraso na entrega da declaração, calculada sobre 1% ao mês calendário fração sobre o imposto devido, sendo ela limitada a 20% ou a mínima de R$ 165,74. Ok, muito obrigada. Vale lembrar que até agora já foram entregues, até o dia 9, foram entregues mais de 1.400.000 declarações. E em São Paulo, quem tiver dúvidas é só comparecer ao plantão que mudou de endereço, viu, gente? Anote aí o novo. Avenida Prestes Maia, 733, fica ao lado da estação Luz do metrô. Eu volto com vocês. Muito bem, Lilian. Vale a pena essa visita aí para tirar dúvidas e não ser pego na malha fina, né? Do que será que nós, homens, mais gostamos nas mulheres? Segundo uma pesquisa norte-americana, para os homens, a mulher ideal, sabe qual é? É aquela que ri das piadas da gente. Isso foi uma piada? Não. Não teve graça. Então vamos ver. Na hora de descrever o par ideal, o bom humor é uma das características mais citadas. Mas homens e mulheres têm expectativas diferentes quando o assunto é humor. Uma pesquisa feita por psicólogos americanos mostra que os bonitos que me desculpem, mas bom humor é fundamental para as mulheres. Já para os homens, é importante rir das piadas deles e ser até um pouquinho mais recatada do que ser a engraçada, que rouba as atenções. Quietinha é melhor. E a que conta a piada? Também é engraçada, mas às vezes é muito exibicionismo. Sabendo disso, algumas mulheres bem espertinhas fingem que acham os parceiros os mais engraçados do mundo. E até riem do que nem foi tão divertido assim. Não, é que às vezes realmente as piadas deles são bem sem graça. Porque às vezes a gente deixa a pessoa sem graça e a gente não ri, né? Aí tem que rir, obrigada. Para essa psicóloga, ao forjar um comportamento ou rir de uma piada sem graça, corre-se o risco de criar um relacionamento que está a um passo do fracasso. Isso da gente dar risada do que não tem graça, dizer que gosta de suco de maracujá, quando a gente gosta mesmo é de suco de laranja, cria um engodo. Esse casal não está se conhecendo, não está se dando a conhecer e pode funcionar mais ou menos até a página 4. É uma vida de conhecimento um do outro. Quer dizer, a gente não pode ser engraçado, mas tem que rir do que eles acham graça. Entendi. O Brasil vive a maior epidemia de dengue da história. 340 cidades estão no mapa de risco do Ministério da Saúde e outras 900 já decretaram estado de alerta. O estado de São Paulo é um dos mais afetados. E olha, o mesmo mosquito que transmite a dengue também transmite a febre chikungunya. 3 vezes por semana, seu Brás tira a água que fica parada no lixo descartado próximo da casa dele, na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Toda a vida teve essa bagunça que tem aqui. Já adoeceu muita gente com o problema da dengue e ninguém faz nada por nada. Percorrendo as ruas do bairro, encontramos água parada nesses pneus e a larva do Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Um perigo bem ao lado da praça e da quadra pública onde os filhos de Fabiana jogam futebol. A gente fica preocupada, né? Agora a gente nem sabe se vai trazer ou não, né? Porque desse jeito fica difícil. Fabiana tem razão em se preocupar. Na semana passada, a primeira morte de dengue registrada na capital paulista foi de uma moradora da freguesia do Ó. Do outro lado da cidade, na zona oeste da capital paulista, esse administrador funerário também tem medo da dengue. Diariamente, ele tenta eliminar os criadouros do mosquito no cemitério da Lapa. Virando os vasos, rasgando os sacos plásticos que envolvem os vasinhos de flores, procurando alguma coisa que esteja jogado
jogado no chão que possa acumular água. Nos 2 primeiros meses do ano, foram mais de 174 mil casos de dengue no Brasil, 139% mais do que no mesmo período de 2014. O estado de São Paulo registrou metade de todos os casos da doença. Neste ano, já foram registradas 39 mortes por causa da dengue no país, 24 delas só no estado de São Paulo. O mosquito da dengue se adaptou muito bem ao ambiente urbano. E quando a cidade apresenta um clima quente e úmido, típico do verão, a proliferação do inseto é mais rápida. O ovo tem a capacidade de se transformar numa larva em questão de muito poucos dias se a temperatura estiver elevada. Se você tiver ainda uma grande quantidade de chuva, esse ovo vai eclodir e liberar as larvas num tempo bastante rápido. O Brasil bateu o recorde de queimadas no início desse ano. O número é o maior da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que começou em 1999. Foram 6.948 casos entre janeiro e fevereiro. O dado é 66% maior do que o apontado no mesmo período do ano passado. O INPE acredita que apenas 0,1% das queimadas aconteçam de forma natural. O resto se deve à ação humana para o desmatamento. Em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, enxurrada arrasta carro que passava por uma ponte. 3 mulheres que estavam no veículo conseguiram sair, mas um menino de 2 anos ficou preso na cadeirinha e morreu. Um vídeo gravado em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, mostra um policial civil agredindo um estudante de 13 anos na porta da escola. Ele dá socos no garoto e, quando outras pessoas tentam impedi-lo, ele vai até o carro e pega uma arma. O policial civil alegou que a filha sofria ameaças. Ele está afastado da polícia por licença médica e já cumpriu pena por ter matado a ex-mulher. A Universidade de São Paulo subiu 30 posições no top 100 das melhores instituições de ensino superior do mundo. Na pesquisa da instituição inglesa Times Higher Education, com mais de 10 mil professores de 150 países, a USP está entre as 60 mais bem avaliadas. Olha só essas histórias. Tem a ver com um casamento e a procura por um amor. São 2 anúncios pouco comuns que estão chamando a atenção em Santa Catarina e na Indonésia. Heron Guarese, de 31 anos, virou uma atração em Santa Catarina. Por onde anda, todo mundo quer fazer uma foto ao lado do operador de máquinas. A caixa de e-mail está cheia e o telefone não para de tocar. Ele está sozinho há 3 meses, mas o assédio só começou depois que Heron fez um apelo público por uma namorada. Colocou um outdoor na cidade anunciando que está à procura da alma gêmea. A pretendente deve ter entre 18 e 35 anos. Pagou R$560 por 20 dias de propaganda e agora está sem tempo para responder todas as mensagens das candidatas. Na Indonésia, foi o anúncio da venda de uma casa que chamou a atenção. E não foi pelas instalações do imóvel, nem pelo preço. A propaganda diz que quem desembolsar o equivalente a R$235 mil pela casa, leva também a dona. Wina Lia, uma viúva de 40 anos, explicou que pretende fechar o negócio e aproveitar para tentar encontrar um grande amor. Por enquanto, ela atraiu a atenção da imprensa e da polícia. No país de maioria muçulmana, o anúncio foi considerado impróprio. Vamos para as notícias internacionais. 2 policiais são baleados em frente à delegacia de Ferguson, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Eles estão internados, mas passam bem. Essa é a cidade que vive um clima de tensão com a polícia. A gente tem mostrado aqui desde que um agente matou um jovem negro desarmado no ano passado. O tiroteio teve início quando os policiais tentavam dispersar um protesto que começou após a renúncia do chefe do departamento de polícia. Thomas Jackson deixou o cargo após a divulgação de um relatório que apontou práticas discriminatórias e racistas entre os agentes da cidade. Dezenas de manifestantes foram presos. Ao menos 10 pessoas morreram em uma série de ataques com carros-bomba no Iraque. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados. Segundo a polícia, foi uma resposta à intensificação das ofensivas do exército iraquiano, que tem recuperado posições estratégicas. Conselheiro de Direitos Humanos da Rússia diz que os suspeitos presos pela morte de Boris Nemtsov, opositor do governo de Vladimir Putin, confessaram o crime sob tortura. Segundo o defensor, eles apresentam ferimentos que indicam terem sido torturados pela polícia.
Ainda na Rússia, 25 pessoas podem estar sob os escombros de um shopping que pegou fogo na cidade de Kazan. O incêndio deixou ao menos 20 mortos. 4.000 metros quadrados foram destruídos. Uma falha na rede elétrica pode ter começado o fogo. 3 astronautas da Estação Espacial Internacional voltam à Terra. A cápsula Soyuz aterrissou nessa madrugada no Cazaquistão. Um americano e 2 russos, incluindo a primeira cosmonauta mulher da história moderna russa, estão de volta, depois de 6 meses no espaço. Nesse período, os 3 realizaram mais de 50 experimentos. Outros 4 astronautas seguem em órbita até a chegada da próxima expedição no fim de março. A NASA registra uma intensa explosão solar. Segundo a Agência Espacial Americana, a radiação liberada não afeta a população da Terra, mas pode chegar à atmosfera terrestre e interferir em sinais de GPS e outros equipamentos de comunicação. No estado americano de Utah, a NASA testa o foguete mais poderoso da história, que pode levar uma missão a Marte. Durante os 2 minutos de teste, mais de 500 sensores captaram dados que serão analisados nos próximos meses. A sonda Philae, que integra a nave Rosetta da Agência Espacial Europeia, deve acordar hoje, depois de uma hibernação de 4 meses. O equipamento dormiu após chegar ao cometa 67P, numa área de sombra, sem luz suficiente para recarregar as baterias solares. Fala com a gente pelas redes sociais, a gente está no Facebook, o endereço é Jornal da Cultura, primeira edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha. Também no Twitter, @JCPrimeira. Escreveram pra gente hoje Paulino Vicente, Nélia Leite, Carol Costa, Arlete Pasqualini, Alisson de Faria, Olímpio Neto, Fernando Pedro e o Renan Zacarias. Muito obrigada a todos pelas mensagens. A seguir, em depoimento à CPI da Petrobras, o presidente da Câmara dos Deputados chama de piada o pedido de investigação que envolve o nome dele. E mais, os gols de Palmeiras, Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista.